Basta eu crer, basta eu crer. Amo você, simples assim. Basta eu crer, amo você, simples assim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o programa Todo Santo Dia. Um programa que visa dar um direcionamento emocional e espiritual para a sua vida. E hoje, gente, você hoje vai voar, você vai ser uma águia que voa, vai se tornar um combatente, vai se tornar um homem ou uma mulher vencedor, vencedora. Você acredita nisso? Você crê nisso? Então toma posse dessa palavra, porque hoje você vai estar aqui exatamente com ele, aquele que é considerado o combatente que levantou muitos vencedores nessa pandemia. O homem de Deus que Deus levantou para levantar os seus. Eu estou aqui com um amigo, irmão, alguém que eu tenho uma profunda admiração. Estamos aqui com Geraldinho Missão Resgate. Uma salva de palmas para você, meu querido. Que bênção ter você. Queria você aqui do meu lado, mas estando aí também onde você está, está maravilhoso. O importante é ter o seu direcionamento no dia de hoje, que eu sei que vai salvar muitas vidas, vai abençoar muitas almas. E eu primeiro quero agradecer você estar aqui, querido. Eita, Deus poderoso, oh Deus maravilhoso, que alegria, Dedê, estarmos juntos nessa batalha, e estamos juntos na batalha até o céu, com a graça de Deus. É um prazer, você que é tão amada, tão querida, essa profetisa da alegria, essa mulher que leva alegria a tantas pessoas, como é bom, só em falar com você a gente já fica feliz, o coração da gente já fica muito mais feliz, então é um prazer, eu também gostaria de estar aí, sentado ao seu lado, partilhando desse programa que tem abençoado tantas vidas todo santo dia. Amém. E gostaria, mas Deus nos deu a graça de estarmos aqui de forma virtual, de forma, né, e essa forma virtual tem sido cada vez mais real, né? Como a gente viu, quantas vidas estão sendo erguidas, foram erguidas, não só durante a pandemia, mas até hoje. As redes sociais hoje, essa forma é uma forma de presença real. Não é uma presença virtual, não, a gente toca, a gente sente, a gente chora junto, a gente sorri junto, a gente faz tudo isso junto. Então, Deus nos deu essa graça da gente estar aqui próximo. Amém. E hoje a gente vai trabalhar um tema muito bonito, né, Geraldinho? Porque você, inclusive, está na campanha de No Deserto é que se faz o vencedor. E eu creio nisso também, que as nossas dores, elas precisam ter um propósito. A dor precisa ter uma missão, a gente precisa colocar uma missão nessa dor, a gente precisa trazer não o porquê, mas o para quê. Para quê? O que eu posso fazer com isso? E eu sei que você levantou e vai levantar cada vez mais vencedores. E eu queria que você trouxesse aqui para a gente, você tem mais de 10, 15, 20 ensinamentos, mas que você trouxesse agora aqui para quem está nos ouvindo, pelo menos 4 ou 5 ensinamentos muito profundos que você vê que na prática traz muito resultado quando alguém está ali no deserto, quando alguém está no sofrimento, seja de uma doença, seja de um luto, seja de algo que aconteceu ou que ainda não aconteceu, porque também tem isso. A dor ela não vem só dos obstáculos ou de alguma coisa que aconteceu que deu errado, vem também de eu ter plantado uma semente e não ter prosperado ainda. Aí eu fico com a dor de não ter visto o meu fruto. Então, quais são os passos da vitória, Geraldinho? Quais são os passos para eu sair desse deserto? Dedê, de fato, deserto não é lugar de chegada. Deserto é lugar de passagem. E isso é um problema. Muitas pessoas, às vezes, acham que o deserto é o lugar de você ficar. Deserto não é chegada, deserto é passagem. Chegada é a terra prometida, é a terra próspera, é a terra que mana leite e mel. Quando a gente fala esse caminho do êxodo do povo de Deus, o povo saiu primeiro de uma escravidão. A primeira coisa que a gente precisa fazer é sair daquilo que nos escraviza. Sim. O que nos escraviza? Bem, tantas coisas e tantas realidades. Para o povo israelita, o povo de Deus, escravizava estar na terra do Egito. Na terra do Egito, eles ficaram com uma terra muito próspera no Egito, uma terra muito... Tanto é que lá aquele povo cresceu. Exatamente por causa da sabedoria de José,
que fez o Egito prosperar como prosperou, e eles ficaram com a melhor terra, e eles cresceram, e eles prosperaram, eles se multiplicaram, eles se tornaram milhares. Eles eram apenas algumas dezenas, e se tornaram milhares, se tornou uma nação tão grande, maior do que o Egito. E esse é o problema, quando a gente muitas vezes cresce, e aí vem tempos difíceis, eles geram homens fortes, né? Sim. E homens fortes geram tempos fáceis. Mas tempos fáceis geram homens fracos. Foi exatamente isso que aconteceu com aquele povo. José era um homem forte, num tempo tão difícil de seca, de fome, ele, um homem forte, gerou tempos fáceis, um tempo de prosperidade para o Egito e para o seu povo. Só que tempos fáceis, onde aquele povo cresceu, prosperou, ficou tão bem, que depois gerou um tempo difícil. Subiu ao trono um rei que não lembrava de José, que não conheceu José. E preocupado com o crescimento do povo, disse, eu vou oprimir. E aí ele oprimiu o povo hebreu de tal maneira que eles não aguentavam mais. Chegou a Deus um clamor daquele povo, não aguento mais. Então, o primeiro passo, você pedir assim esse passo, o primeiro passo é entender o que nos escraviza e decidir sair da escravidão. Esse é o primeiro problema, porque a escravidão vem antes do deserto. A gente só vai para o deserto porque um dia a gente foi escravo. A gente só vive o deserto porque a gente ficou escravo. O povo hebreu não foi para o deserto por nada. Ele foi para o deserto por causa exatamente da escravidão que eles viviam no Egito. Na nossa vida, colocando isso para a nossa realidade, é a mesma coisa. Nós deixamos escravizar por pessoas, por coisas. Nós deixamos escravizar, às vezes, por um status. Nós deixamos escravizar pelo poder. Nós deixamos escravizar pelo sexo. Nós deixamos escravizar por prazeres. E tantas realidades. E tudo isso que eu falei nem é mal. Mas quando me escraviza, se torna péssimo. Perfeito. Entende? Até que você falava assim, escravizar pelo sexo. Quantas pessoas são escravas pelo sexo? E o sexo é algo celebrativo de um casal que está plenamente feliz, a sua vida que está em equilíbrio na sua afetividade, na sua sexualidade. Mas aquilo que pode equilibrar, quando é escravidão, ele me desequilibra. Então, conheço, digo isso porque eu atendo tantas pessoas que estão desequilibradas na sua sexualidade, vivem um distúrbio, na prostituição, em tantas outras coisas, buscando prazer onde não tem, nunca acaba. Assim também com a bebida alcoólica, assim também com... E aí qualquer coisa, na busca por dinheiro. Eu conheço pessoas que são têm muitos recursos financeiros, mas são muito pobres, não são prósperas. Porque a prosperidade, tem gente que pensa assim, prosperidade é ter dinheiro. Não, eu conheço gente que tem muito dinheiro, mas é zero prosperidade. Pelo contrário, prosperidade é uma vida plena e feliz, um equilíbrio nas 7 áreas, nas diversas áreas da minha vida. Quando eu tenho esse equilíbrio, eu sou feliz. E essa felicidade é o que eu posso chamar de prosperidade. Mas não apenas ter muito recurso. Então, esse é o ponto. Se o recurso financeiro te escraviza, você é escravo. Você não é livre. Se um relacionamento... Quantas pessoas que você conhece que estão presas em relacionamentos abusivos? Inclusive, falo para você que nos assiste agora. Talvez um namoro, talvez um relacionamento, que isso é abusivo, que está escravizando, e você vive dependendo da opinião, você vive dependendo da aprovação das pessoas, mas isso pode ser, inclusive, uma amizade. Tem amizades que são abusivas, que você depende da aprovação da pessoa para fazer isso, para ir para aquilo, para vestir isso, para vestir aquilo. Então, essa amizade, que é uma coisa bela, linda, um namoro, que é uma coisa bela, linda, maravilhosa, tudo isso pode se tornar escravidão. Então, o Egito era belo, era lindo, até se tornar escravidão para aquele povo hebreu. Então, a primeira coisa, Dedê, é sair da escravidão. A primeira coisa que eu preciso olhar ao meu redor é o que é que me aprisiona. O que é que me prende. Né, Geraldo? Porque você falando é muito forte, porque toda identificação gera escravidão. E eu só posso me identificar com Deus, com a criação, porque é exatamente a minha imagem e semelhança. E às vezes eu vou me identificando com as limitações daquilo que eu tenho medo, as inseguranças, e vou me colocando em rótulos, em lugares que não são lugares verdadeiros, não são lugares que Deus me colocou. Então, esse primeiro passo que você traz é muito forte, porque toda identificação gera também uma escravidão. É verdade. Gera sim, principalmente quando a gente não... A forma como nós nos posicionamos diante disso. Sim. A forma como nós nos posicionamos diante disso. Ou seja, como é que eu me posiciono? Vou dar um exemplo para você.
Como é que o povo deveria ter se posicionado? Ele teria se posicionado aproveitando aquele momento para se preparar para sair. E a gente não aproveita. E até um namoro que não é o ideal, eu posso aproveitar? Posso. Sim. Eu posso aproveitar para aprender tudo aquilo ali que eu não quero. Olha, eu não quero isso para mim, é isso que eu não quero. E naquele relacionamento, ao invés de deixar ele me prender, eu saio daquele relacionamento fortalecido. Eu saio amadurecido depois daquilo ali. Já estou preparando o quê? O próximo. Eu vou pegando a visão do que eu vou querer para mim de relacionamento, o que eu não quero, o que eu quero. Ou seja, às vezes, um relacionamento abusivo pode ser a grande salvação da sua vida, mas também pode ser a grande destruição da sua vida. Eu conheço pessoas que tiveram um relacionamento abusivo que se tornaram pessoas magníficas na forma de se relacionar com as pessoas, cresceram demais. E tem pessoas que se acabaram, pessoas que eram top e foram afundando. Talvez até você já viu, eu conheço pessoas da minha amizade que se sumiram, que desapareceram, que sucumbiram. Pessoas brilhantes, eu conheço, especialmente mulheres, eu sei que você trabalha muito com mulheres, e eu vou dizer, mulheres que eram brilhantes, eu conheço, brilhantes, mulheres capazes, começaram a se relacionar com pessoas abusivas e essas mulheres murcharam, apagaram de tal maneira que não são nada hoje, absolutamente nada. São pessoas que murcham, são rosas que murcharam. E talvez a gente está falando isso e tem alguém aqui que está se identificando. E aí o que eu faço? Reaja. Ou seja, reaja para que você possa sair dessa situação. O que aconteceu com o povo? O povo reagiu. Verdade. Enfrentar, né? Eu adoro essa palavra, reaja, faça o enfrentamento. A sua salvação, a sua vitória, a sua liberdade precisa passar pelo enfrentamento. Eu tenho que enfrentar, eu tenho que ir adiante, eu tenho que vencer esse gigante, que por enquanto é um gigante, mas quando eu começo a caminhar, ele vai diminuindo de tamanho. É que nem uma montanha. A montanha, você olha, ela é uma gigante, mas a partir do momento que eu vou subindo, quando eu chegar lá em cima, eu estou maior que ela. Exatamente. Porque esse enfrentamento que você está falando é exatamente o que me leva à segunda parte. Que a segunda parte é o quê? O deserto. Como assim? Não é nem o deserto, na verdade. A segunda parte é o seguinte, é o enfrentamento mesmo. Assim. Acho que a segunda parte é o enfrentamento, porque o enfrentamento demanda um tempo. Não é assim, eu enfrento e está resolvido o problema. Esse enfrentamento demorou. Se você for pegar o que aconteceu, Moisés, Deus levantou aquele homem, assim como ele levanta, talvez você que está aqui, como levantou Moisés, que tinha suas fragilidades, que não estava preparado. Tanto é que ele foi para onde? Ele fugiu para o deserto para não morrer. Fugiu para o deserto, passou 40 anos no deserto se preparando. Verdade. Chegou um momento que depois de 40 anos ele voltou preparado. Então tem uma frase que eu digo, você que está vivendo uma escravidão na sua vida, vou te dar uma dica muito importante. Fuja. Suma. Olha, desapareça. Anota aí. Desapareça. Desapareça por um tempo e volte preparado. Essa frase, para mim, é muito forte. É muito Desapareça por um tempo e volte preparado. Quando eu enfrentei os meus desertos e aquilo que me escravizava, eu desapareci por um tempo. E desapareci, e quando eu voltei preparado. Eu voltei consciente, eu voltei sabendo o que eu queria, eu voltei com a clareza de propósito, eu voltei com a clareza de onde eu queria chegar, de onde eu ia, para onde eu deveria ir. Então, eu voltei com toda a clareza. Então, quando eu voltei voltando. Eu cheguei chegando. Então, às vezes, é muito importante a gente fazer isso. Chegar chegando. Voltar voltando. E aí, quando você tem clareza de propósito, hoje já são mais de 740 dias, quase 750 dias, que eu estou todos os dias, ao meio-dia, em ponto, entre outros horários, fazendo a live, que foi dela que nós nos conhecemos. É por isso que eu estou colocando essa live que nós nos conhecemos. Essa live é uma bênção. E eu estou aqui há quase 750 dias, de domingo a domingo, feriado, dia santo, carnaval, Natal, Ano Novo, Páscoa, o feriado, sem imaginar, dia das mães, dia dos pais, todos os dias sem falha. Sem Covid, com Covid, sem Covid, doente, com doença de Crohn, sem doença de Crohn, com dor, sem ar. Eu estou aqui há 740 dias e é 1h30 de live. É 1h30 de live, quase 750 dias. É muita entrega, sim. Alguém me perguntava... E alguém que trabalha também com evangelização, com a ajuda das pessoas, com desenvolvimento pessoal, me perguntava assim, como é que você aguenta? E aí, eu disse, foi a pessoa, como é que você não aguenta? Eu respondi assim. Eita, que esse é Geraldinho! É igual a mim, eu vou na minha live, eu não quero sair, eu fico lá nela, eu adoro. Eu disse, eu venho para cá,
com muito prazer. Eu venho todos os dias com muita alegria. Eu não venho à força, não venho porque eu sou obrigado, não venho dizendo que eu não aguento mais. Eu quero estar. Eu disse, não é uma questão de ser. Eu não entendo essa pergunta de como é que você aguenta. Nossa, que lindo. Como é que você aguenta? E talvez eu não aguentaria sem. Eu quero estar. Eu desejo estar. Isso queima no meu coração. Deus me colocou para estar aqui e eu quero estar. Eu não quero estar distante de Deus. Eu disse, eu não sei como é que você aguenta passar um dia distante de Deus. Não sei como é que você aguenta passar um dia distante disso. E aí o que é? Mas o que é isso? Sim. O que é isso? É o voltar voltando, né, Dede? Porque que você está falando, eu estou me colocando nesse lugar. E realmente, quando a gente está fazendo a live, é um dos horários do dia que eu sinto o fervor do Espírito Santo mais próximo de mim, assim, porque coloca palavras na minha boca, coloca um movimento, é ungir, você sente assim uma voz para você, é muito forte, e com certeza é o que você sente essa força. E daí eu fico dizendo, mas como que eu não vou fazer? Como que eu não vou querer essa presença do meu lado? É muito forte isso, Geraldinho. A gente não só dá, a gente recebe. Sim. O ouvido está mais perto da nossa boca, é o nosso. Sim. O ouvido está mais perto da minha boca, é o meu. Então toda palavra primeira é para mim também, né? E essa palavra que Deus dá. Então, Dede, quando eu faço isso, a coisa que você precisa é isso. Esse enfrentamento vai gerar o quê? Uma preparação. Então a gente dizia, primeira coisa é saber, é sair da escravidão. Sim. Primeira coisa é sair da escravidão. Para sair da escravidão, eu preciso saber o que me oprime. E para saber o que me oprime, eu preciso enfrentar. Quando Moisés volta com tudo, mas ele volta com um detalhe. Na palavra de Deus, em Êxodo, diz que ele pegou os jumentos, pegou a esposa, os filhos e a vara que Deus deu. Ou seja, volte com tudo, principalmente com aquilo que Deus te deu. Deus sempre dá alguma coisa para a gente. Para Moisés, ele deu uma vara. Para cada um de nós, ele deu uma coisa. Talvez o sorriso seu é diferenciado. Como é que você vai perceber o que Deus te deu? O que Deus te deu, as pessoas comentam sobre o que Deus te deu. Uau. As pessoas falam sobre aquilo que Deus te deu. As pessoas percebem aquilo que Deus te deu. Tem gente que tem um dom de sorriso. E o sorriso dessa pessoa, ele consegue iluminar o dia das pessoas. E as pessoas dizem, como é bom quando você chega com o seu sorriso. Então, o seu sorriso é o que Deus te deu. Esse sorriso vai abrir portas, esse sorriso vai abrir caminhos, esse sorriso vai abrir muitas coisas, ele vai abrir mares para você passar. Foi a vara de Moisés que abriu o mar vermelho para o povo passar. Então, é o teu sorriso que vai abrir para você passar. Talvez é o seu jeito de falar, talvez é a sua maneira de rezar, talvez é a palavra que você tem que é assim. Cada um tem um dom. Talvez é a voz que você tem. Tem um que canta, nosso amigo comum, o Tony, né? O Tony, quando canta, ele abre mares, né? Aquela voz dele é belíssima. E quando ele canta, ele abre mares. Dedê, quando você chega, você abre caminhos. Você tem o dom de abrir, de fazer unidade, de abrir portas, né? Quando a Dedê chega, ela abre as portas. Não é isso? Você sente que tem esse dom? Então, você tem o dom de abrir portas. Tanto que dizem, né, que eu tenho o dom da conexão. Exato, então. De conectar pessoas, e realmente é tudo muito natural. Eu sinto, inclusive, a voz de Deus dizendo, conecta esse filho com esse, faz isso com aquilo, e eu me deixo ser usado. E é verdade, você está falando. E esse dom é muito forte, e a gente sente e os outros falam. E é nisso que Deus vai te usar muito mais. Entende? Amém. A gente nem tem noção. O que a gente está vendo agora, nossos olhos são limitados. Por isso que a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem boca alguma, nem mente alguma imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, aquilo que Deus tem preparado para nós, a gente não tem noção. A gente vai vivendo hoje, e é assim que se vive, e a gente vai fazendo aquilo que Deus deu para a gente. A gente vai fazendo aquilo que Deus deu para a gente, e aí vai mergulhando. Por exemplo, há 2 anos atrás, exatamente, no dia 19 de março, há um pouco atrás, no dia 19 de março, eu tinha 11 mil seguidores no Instagram, há 2 anos atrás. Quando foi 2 anos depois, providencialmente, eu tinha 1 milhão e 11 mil. Uau! 1 milhão e 11 mil, 2 anos depois. Na mesma época. Eu mostrei, inclusive, ao Tony, eu disse, olha aqui, Doni, é de Deus, sei que a gente se emocionou junto. É de Deus, A gente se emocionou. Já pensou, é muita coisa, bater até o número, né? Porque podia ser 1 milhão e 15, 1 milhão e 12, mas bater 1 milhão e 11 mil, era como Deus dando um sinal claro, né? Então, isso é o quê? Quando a gente transborda aquilo que Deus deu pra gente. Quando a gente coloca para fora o dom que Deus deu pra gente. Deus deu fulano dom disso. O grande problema de muita gente
é que muita gente quer, ao invés de usar aquilo que Deus te deu, você quer o que Deus deu ao outro. É E esse é o verdade. problema. Isso Porque é a gente deixa de olhar aquilo que Deus deu para a gente olhar aquilo que Deus deu para o outro. o outro. Eu conheço muita gente, Dedê, que está nessa, sabe? Entenda que isso daqui é uma coisa não é uma coisa de 2, 3 pessoas. É uma coisa de milhares de pessoas que não prosperam na vida por causa disso. Né? O que ele faz? Deus deu um dom, Deus deu um talento, e é aquilo que eu te dizia. Um sorriso diferenciado é o dom de Deus. Uma palavra diferenciada é o dom de Deus. Uma canção diferenciada é o dom de Deus. Uma forma de articular pessoas é um dom de Deus. Uma forma de abrir portas é um dom de Deus. Sabe? Cada um tem. E onde é que você prospera? Por isso que muita gente não vai, porque as pessoas falam assim, olha o que fulano está fazendo, eu vou fazer também porque vai dar certo. Isso aqui é muito errado. Olha o que fulano está fazendo, eu vou fazer também porque vai dar certo. Primeiro, você não tem um propósito de fulano. Dá certo em fulano porque Deus queimou no coração dele para fazer aquilo. E aquilo foi o dom que Deus deu àquela pessoa. E ele está simplesmente fazendo fluido. Tem um convidado ontem, que estava aqui ontem, e ele deu testemunho. Ele disse, eu estou muito impactado depois de sair daqui da Missão Resgate, porque é muito fluido a forma que o Geraldinho faz. É uma coisa assim tão natural como comer. Mas é porque é verdade que é. Entendeu? Porque é meu propósito, é aquilo que Deus me deu, é o dom que Deus me deu. Então, falar isso, fazer isso, é uma coisa muito fluida, é uma coisa muito natural, é uma coisa muito simples para mim. Então, isso funciona muito fácil dessa forma. O que acontece? As pessoas olham o que os outros estão fazendo, e aí elas começam a fazer o quê? Eu vou fazer também o que o outro está fazendo. Só que você deveria fazer aquilo que Deus te deu. E se você fizesse, eles mais. Sabe o que é o problema, Dedé? As pessoas menosprezam aquilo que Deus deu a elas. É verdade. As pessoas menosprezam. Não, o meu dom não é importante. Sim. Importante é o dom do outro. Por quê? Porque o dom do outro está, como é que eu posso dizer? Está exponencial. Mas é porque você não viu o que aconteceu na preparação, que é o que a gente estava falando. Perfeito. Você está vendo o palco, você não viu o bastidor. Isso mesmo. Exato. Você não viu a preparação que aconteceu para aquilo, você não viu o deserto que ele passou. Moisés, para conduzir o povo no deserto, ele passou 40 anos se preparando. Se tinha alguém que entendia sobre deserto, era Moisés. Sim. Por isso que o mundo se acabava, todo mundo murmurava e ele continuava firme, porque ele conhecia. Ele passou 40 anos no deserto. E isso aqui é muito forte, se preparando. Então, esse é o ponto que a gente dizia, se prepare. Aí onde está o ponto? Porque ao invés das pessoas se prepararem, o que elas fazem? Elas olham as coisas dos outros, ficam desejando você fazer igual do outro. Aí você e diz daí assim, gera muita frustração, né, Geraldinho? Porque todo processo de preparação gera muita dor. Estava comentando isso no programa anterior, que teve um dia que, acho que 2 meses atrás, que minha energia tinha baixado e todo mundo já acha estranho, né? Porque minha energia sempre é muito alta. E um amigo meu já chegou perguntando assim, Geraldinho, Dedê, com quem que você está se comparando? E matou na paulada, porque aí eu não tinha nem pensado nisso. Aí quando ele me perguntou, eu disse, realmente, é verdade, estou me comparando. Então isso é muito forte, e às vezes a gente faz de uma forma inconsciente, a gente não quer estar se comparando, mas somos seres humanos comparativos, então temos que ter essa autoobservação para sabermos que nós temos os nossos dons e nós temos que fazer a nossa jornada. E o outro gera inspiração, gera algo que eu olho e digo, nossa, isso faz sentido. Aí vai despertar mais ainda o propósito que Deus colocou, mas em mim, não no outro. Verdade. Porque o do outro, ele vai estar seguindo. E, de fato, esse processo de comparação é muito doloroso. Sim, ele consome toda a energia da pessoa. Perfeito. Quando você entra nesse processo de comparação, primeiro porque a comparação tem que ser com você, e não com os outros, né? E segundo que cada um tem um caminho, né? E esse caminho é muito interessante. Quando eu falo assim, que a gente precisa descobrir, a gente precisa ter clareza, porque isso daqui é o que vai fazer a diferença. O que Deus te deu. Vamos pegar Moisés. Deus deu uma vara para Moisés. É verdade. Deus deu outra coisa para fulano, para ciclano. Deus deu outro dom. E cada um vai construindo a sua história. Então, a gente falou, sair do deserto, Perfeito. Aí depois enfrentar o enfrentamento, aí falou a preparação. Porque não é só dizer, vou sair no deserto feito louco. Não. Preciso me preparar para isso. E essa preparação,
ela me leva de novo ao confronto. Esse é o mais doloroso. Sabe por que que a gente tem medo? Porque a gente tem... Lembra que eu disse assim, desapareça e volte Sim, preparado? sim. Essa frase talvez fique muito forte para muita gente. Eu sei que muita gente que está aqui assistindo a gente ficou com essa frase queimando no seu coração. Até porque é isso que você vai fazer. Desapareça e volte preparado. Olha como isso aqui é forte. Desapareça e volte preparado. Só que essa preparação, existe a volta, ela nos causa muito medo. Muito. Porque quando a gente volta, a gente vai ter que confrontar certas pessoas em certos lugares que a gente não queria confrontar mais. É verdade. Certos lugares e pessoas que a gente não queria ver, que a gente não queria mais encontrar. Mas eu quero te dizer aquilo que Deus disse a Moisés quando ele voltou. Volta, que aqueles que te faziam mal já morreram. Ou seja, aqueles que queriam te fazer mal já morreram. O que é isso que ele está dizendo para nós? Quer dizer que quando Deus diz no coração para você voltar, ele também já preparou, inclusive, para anular a força daqueles que te prejudicavam. Ou daqueles que queriam te Poderoso prejudicar. isso. Isso aqui é muito forte. Quando ele disse a Moisés, volta, que aqueles já morreram. Então, que a força daqueles que te prejudicavam, ela já morreu. Ela já caiu. Ela já se enfraqueceu. Então, isso daqui é muito importante. Então, quando é que eu vou voltar? Quando é que eu vou estar preparado? Sabe quando é que você vai achar que está preparado? Nunca. Nunca você vai achar que está preparado. Quando é que você vai estar preparado? Moisés só estava preparado quando Deus disse, volta. Então, você vai estar preparado quando Deus disser no teu coração, é agora a hora. É Deus dizer, não é você achar que tá, porque a gente nunca acha que tá. Então, não, isso é poderoso, sim. Isso quando eu me preparava, eu achava que nunca estava preparado. E eu percebi que essa preparação ia demorar tanto tempo que eu disse, nunca vai dar certo. Meu Deus. Aí, quando Deus disse vai, eu disse, não é quando eu acho que estou preparado. É quando Deus diz para mim, vai. Então, quando Deus diz para ele, vai, quando Deus coloca no coração, faz isso. Eu lembro quando eu comecei a fazer as lives, pouca gente fazia live, as lives que Você começou maiores. Quando, Geraldinho, 2019? Não, exatamente, em 2019. Exatamente. Finalzinho de 2019? Ou... Então, isso. Aí, quando as lives que tinha muita gente, tinha 1000 pessoas, era uma coisa fantástica, 1000 pessoas. Você tinha quantas era pessoas? Espetacular. Pouquinho. Eu tinha pouquinho, 30 pessoas. Comecei a fazer 20, 30 Olha, pessoas. Que lindo. E como que foi que começou o processo de multiplicação? Foi rápido? Foi até para quem Não, foi lento. Foi lento. A gente começou, era isso. 20, 30, mas a entrega, a doação, a vibração grande. É a mesma ou até maior do que a de hoje. Olha. É a mesma. Então, não é porque tem muita gente hoje que faz isso porque tem muita gente. Não. Era assim, quem está comigo? Tem muita gente que está comigo desde o começo, quando era 30 pessoas. Muitas pessoas estão comigo desde quando era 30 pessoas. E essas pessoas dizem isso. Por isso que o Tony falou, porque a questão que nunca muda. Eu estou sempre nessa mesma frequência. Eu estou sempre nessa mesma intensidade. Tem duas palavras para mim que são essenciais: intensidade e constância. E essas duas palavras são a minha cara, são assim, também a minha forma de agir. Eu ajo sempre com intensidade e constância. Sempre com intensidade e constância. E se você quiser vencer qualquer coisa na sua vida, não tem nada que intensidade e constância não vença. Só se não for abençoado por Deus. Dia, né? Vamos mudar a constância. Você é todo santo dia. Todo santo dia. Todo santo dia. Dedê, eu sou literalmente o homem do seu livro mesmo. Exatamente. Aí eu fico imaginando, aí você, quando foi que começou 1000, depois de 1000 foi logo para 2? Como foi esse processo? Eu nunca perguntei para você. O mais difícil foi chegar em 1000 pessoas. Em 1000, depois... Para mim foi um número simbólico, 1000 pessoas, porque era algo inimaginável. Aí a gente demorou muito tempo para chegar a 100 pessoas, quando a gente chegou a 100, aquilo foi muito bom, e etc. Aí relativamente, quando veio a pandemia, a gente já estava atingindo 500 pessoas, aí daí foi subindo, né? Gradativamente, chegou em 1000 pessoas. Bateu. Para mim, o número... o dia que eu mais lembro é esse, são 1000 pessoas. A gente já chegou a colocar 70 mil pessoas numa live de uma vez só, simultaneamente, né? Simultaneamente. Mas o dia que bateu 1000, para mim, me marca mais do que o dia de 70 mil. 70 mil não me marcou como o dia que bateu 1000, porque era uma barreira intransponível, sabe, Dedê? Era uma questão de uma barreira intransponível. 1000 pessoas era uma barreira intransponível. E aí, nesse transbordar de todos os dias, foi fazendo uma nação combatente. Hoje, o nosso canal no YouTube tem em média de 6 milhões de visualizações por mês, todo mês.
todo mês. Todo mês, olha Todo mês são 6 milhões de visualizações. Tem mês até que é mais que isso. que bênção de Deus. Já são mais de 115 milhões de visualizações no nosso canal. Parece um canal de música, não tem nenhuma música por enquanto. Vai ter. Mas vai ter. Mas vai O Tony ter. já me falou que já foram gravadas 8 no show de vocês. Exatamente. Mas até hoje não tem nenhuma música, só com palavra são 115 milhões de visualizações. Que Deus Pouco tempo. poderoso. O canal foi criado em 2020, não faz nem 2 anos. Eu lembro, eu ainda falava para você quando eu lhe conheci, eu disse, e cadê? Vai ter o YouTube? Vai, no tempo de Deus vai ter tudo. Quando ele lançou, Deus já multiplicou. Olha o que você falou, no tempo de Deus, né? Talvez se eu tivesse lançado antes, não teria acontecido. E você mesmo dizia, cadê o canal? Eu só fazia no Instagram. De fato, eu só fazia as lives no Instagram. Sim. Aí eu comecei a fazer. Aí, por causa de um problema no Instagram, eu comecei a fazer as lives no YouTube. Aí daí eu criei o canal. E daí, de fato, o canal hoje tem quase 800 mil inscritos, né? Tem 1 milhão no Instagram e quase 800 mil inscritos no YouTube. Olha que coisa de Deus, né? Deus, em um ano e pouco. E você percebe que foram diante dos problemas, entre aspas. Sempre. Verdade, Deus, na verdade, estava fechando uma porta porque ele queria abrir uma maior. E se ele continuasse com aquela aberta, você não ia conseguir enxergar a maior que tinha sido aberta. E daí fechou você com a unção do Senhor, disse, agora é a hora. Porque é como você falou, é na hora que ele manda, não é na hora que você se sente preparado. Porque para todos nós é difícil começar do zero. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo que estão tendo que começar alguma coisa do zero, ou uma empresa do zero, ou um relacionamento novo, e você teve que começar um YouTube do zero, mas eles esquecem que os nossos aprendizados faz a gente sair do zero, e a gente já começa com a bagagem, a gente já começa com uma história. Todos nós temos uma história. Dede, isso aí que você falou é muito forte, porque essa é a verdade. E quando a gente dizia assim, não é quando eu estou preparado, porque eu não achava que estava preparado para iniciar um canal no YouTube, sabe? Eu não achava, porque eu estava ainda construindo o nosso canal no Instagram. Eu estava num período que eu entendia que era a fase minha de construção no Instagram. Então veio um deserto, por quê? Porque eu não consegui fazer as lives no Instagram. O Instagram cortava a minha live. Eu começava a live e cortava. 100 pessoas, era muita gente. Exatamente. Eu lhe conheci porque bateram um print da sua live, olha como foi de Deus. Bateram um print da sua live e mandaram para mim. Aí falaram assim, Dede, você precisa conhecer o Geraldinho. Geraldinho, homem de Deus. Aí foi quando Deus tocou no meu coração, a gente se conheceu. Então, olha que poder tem a internet, né? Como Deus realmente junta os seus enviados, né? Que estão para servi-lo. É verdade. E foi por causa de um mal aparente que Deus tirou um bem permanente. E essa frase também, fica mais uma frase aí para você que está nos acompanhando. Sim. De um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Sempre. Isso daqui eu sei, experimentei isso na minha vida, sei que é assim. Eu falo disso com experiência de causa. É verdade. De um mal aparente, Deus sempre tira um bem permanente. E é inevitável. Não adianta tentar fugir. Pelo contrário, enfrente. Depois que o povo enfrentou, quando Moisés voltou, ele voltou para confrontar. E ele enfrentou mesmo. Ele enfrentou o faraó de tal maneira que, inclusive, ele esteve junto com Deus nas 10 pragas do Egito. Até que o opressor, por mais resistente que ele fosse, então eu te digo, eu não sei o que te oprime, mas pode ser resistente como for o opressor na sua vida. Por mais resistente que ele seja, com a força de Deus ele te liberta. Quando ele te liberta, aí vem o próximo passo. Depois das 10 pragas, o povo saiu. Quando o povo saiu, aí vem o próximo passo disso, que é o quê? Uau. Isso aqui é a nossa vida. Qual Sim. o caminho eu vou seguir, Dede? Porque depois que eu saio de uma escravidão, o grande problema é qual o caminho eu vou seguir. O caminho mais curto ou o caminho mais longo? Inclusive, os hebreus passaram por isso. Lá em Êxodo 13 diz, tendo o faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, o mais curto. Pois, disse, talvez o povo possa arrepender-se no momento que tiver que enfrentar um combate e voltar para o Egito. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto, para o lado do Mar Vermelho. Olha como é interessante. Muito. Às vezes eu não entendo, por que eu estou dando essa volta toda? As pessoas perguntam, por que para mim está demorando? Porque é o caminho mais curto.
ele te leva a grandes combates imediatamente. Isso E daqui é você, muito forte. O caminho mais curto, lembre-se disso, ele vai te levar a grandes combates imediatamente. Você ainda não é um valente guerreiro. é verdade. Você ainda não está preparado. Se você que não está preparado enfrenta um grande combate, você desiste logo no começo. É Por isso verdade. que Deus nos leva pelo caminho mais longo. Por que Deus fez o povo dar a volta? O caminho mais longo é o caminho da preparação. Isso daqui é muito forte, sabe? Sim, O caminho mais longo é o caminho da preparação. Ele é o caminho que a gente vai ser provado, mas a gente vai aprender. É igual eu costumo dizer, é igual aquela pessoa, porque muita gente começa alguma coisa e quer logo um resultado. Todo mundo, na verdade, muita gente não, todo mundo. Quando a é, gente começa uma coisa, a gente quer logo o resultado. Ou seja, eu quero sair do 0 ao nível 10. é, Eu estou no nível 0. Eu quero chegar no nível 10. Enquanto não somos bons e zelosos ainda nem com o nível 1. Isso que eu falo para as pessoas. Isso tem uma coisa que é muito educativa. É igual aquela pessoa que diz, eu quero uma casa grande. Enquanto eu não cuido nem da minha casinha pequena, você vai visitar aquela casinha da pessoa, é uma bagunça. É uma casa desorganizada. Casa sim, pequena não significa sujeira nem bagunça. sim, Sua casa pequena pode ser um brinco, uma joia, sabe? verdade. Pode ser uma lindeza, pode ser uma coisa assim maravilhosa de estar. Mas sua casa é uma bagunça. Aí você está reclamando porque você quer uma casa grande. Não está preparado para casa grande. Você não cuidou nem da casa pequena. É igual aquela pessoa que vive olhando para o carro, olha aqueles carrões que passam e diz assim, eu queria um carro bom assim, mas enquanto ele não cuida do carrinho velho dele, o carrinho Verdade. velho dele está tão sujo que Parece, o povo escreve atrás, me lave, verdade. Né? Tem isso mesmo. Eu já né? vi isso, Já viu milagre. isso? Pois Eu- é. E dentro, As- né? Isso por fora, mas dentro também tá uma bagunça. Faz um guarda-roupa dentro do carro. Igual certos homens, certa vez, um homem chegou para mim e eu digo até para moças que estão aqui que se relacionam com homens casados. Eu vou dizer. Certa vez eu conversava com uma moça que estava se relacionando com um homem casado. E eu fui ouvi-la, né? E eu ouvia, inclusive eu ouvi também ele disse sempre que eu queria uma mulher mais bonita do que a minha está muito mal cuidada, a mulher que não se cuida, uma mulher e etc. E ele dizendo um monte de coisa. Eu olhei para a moça e disse assim, moça, você está vendo a esposa dele, está estragada, não está? Ela disse, demais. Aí eu olhei para ela e disse assim, pois se prepare, você vai ficar pior do que ela. Essa foi Eu boa. disse. Aí ela ficou assim, mas por que eu vou ficar pior do que ela? Eu disse, jardim feio não é culpa das rosas. Jardim feio é culpa do jardineiro. Jardineiro ruim acaba qualquer rosa. É verdade. Jardineiro bom pega até rosinha fraca e fica bonita. Então, Oh, eu olhei para ele e disse assim, meu irmão, o problema não é sua esposa que está mal cuidada. O problema é o jardineiro que cuida muito mal. O jardineiro é ruim. Então, não queira rosa bonita enquanto você é um jardineiro péssimo. Cuide nossa, bem da sua rosa. Você quer uma mulher bonita? Cuide da sua. Não queira arranjar outra, porque você vai estragar uma, outra, e quantas você tiver, porque você cuida mal. Então, eu estou dando esse exemplo da casa, do carro, do relacionamento, porque só para entender que é em todas as áreas da nossa vida. A gente quer o nível 10, mas a gente não cuida do nível 1. Então, por que a gente vai por um caminho mais longo? Porque o caminho curto leva ao combate imediato. Quem é escravo não está preparado para grandes combates. Quem está saindo de uma escravidão, quem está saindo de um relacionamento abusivo, quem está saindo de uma crise financeira, não está preparado para grandes combates. Vai acabar voltando para a escravidão, vai acabar voltando para aquele relacionamento abusivo, vai acabar voltando para as dívidas. Por isso que Deus nos leva para o caminho mais longo. Vou te dizer 4 coisas do caminho longo. Só assim, ó. Tum, tum, tum. O caminho mais longo é o caminho da visão. Primeira coisa que você precisa saber. É o caminho que você vai ver tudo e não apenas o que está na sua frente. É o caminho mais seguro. Sempre é. É o caminho da preparação. Porque quanto mais tempo eu passo, mais eu me preparo. sim, E é o caminho do milagre. Porque nesse caminho, é nele que você vai ver os prodígios de Deus e ter certeza que é ele que te conduz. O caminho mais longo faz a gente depender de Deus.
faz a gente perceber que Ele que nos conduz e que muitas vezes aquilo que eu não posso, Deus pode. Porque nem tudo a gente vai resolver com sabedoria, com sugestão, com autossugestão, com motivação, com conhecimento. Tem muitas coisas que a gente não vai resolver. Nossa vida é assim, a gente sabe. Quantas vezes a gente se depara exatamente com situações onde nós nos confrontamos e dizemos assim: todo o meu conhecimento, todo o meu dinheiro, toda a minha sabedoria não consegue resolver essa situação. Então, aquilo que eu não posso, Deus pode. Lembre dessa outra frase aí para ficar no coração. Então, é esse o movimento, sabe, Dede? De você sair da escravidão. E aí, entenda, sabe qual é o problema de muita gente? Que sai da escravidão e pensa que da saída da escravidão vai chegar na Terra Prometida. Não. Está aqui um problema muito grande. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, muitos se frustraram. Sabe por que eles se frustraram e lamentaram? Porque eles pensavam que do outro lado do mar estava a Terra Prometida. Mas não estava. Do outro lado do mar tem um deserto. E esse aqui eu até coloco como problema principal que nós precisamos entender. Toda vida que você sair de uma escravidão na sua vida, seja financeira, seja afetiva, sexual, profissional, bem, emocional, seja qual for, qualquer área da sua vida, física, toda vida que você sair de uma prisão, você não vai chegar já na Terra Prometida. Você vai ser jogado para um deserto. E esse deserto precisa ser atravessado longamente. Quando você atravessa longamente, quem atravessa o deserto conquista a Terra Prometida. Esse daqui é tão importante, porque esse daqui é a cereja de bolo, da cereja do bolo de tudo isso que nós estamos falando, é o grande finale. Por que muita gente sai da escravidão, mas não conquista a Terra Prometida? Exatamente por causa disso. Porque as pessoas estão esperando, lembra? Do 0 ao 10. Não, depois do 0 é 1. Depois do 1, 2. Depois do 2, 3. É um passinho E aí eu vou chegar no 10. cada vez, sim. E é nesse todo santo dia que eu vou dando passo, que Deus vai dando jeito, que sem perceber, se eu estiver firme no propósito, com intensidade e constância, ou seja, intensamente fazer todos os dias, se você intensamente fizer todos os dias, você nem vai perceber. De repente, como é que eu cheguei aqui? É num de repente, é verdade. Mas esse de repente demorou às vezes 5, 10 anos, mas foi passinho por passinho. Para os hebreus, 40 anos. Sim, olha, de repente dele foi... Que coisa linda, Geraldinho, estamos no final aqui do nosso programa, mesmo. Mas tenho certeza que todas as pessoas que nos ouviram vão sair daqui com um direcionamento, com uma visão, sabendo quais são os passos. Você fala de forma muito clara, você tem uma linguagem muito assertiva, ao mesmo tempo você tem uma comunicação bem acolhedora. O próprio Nordeste, a nossa própria forma de falar, traz esse acolhimento. Então a gente se sente... Eu acho que muitas pessoas já te falaram isso, mas agora eu vou te falar ao vivo. A sua maneira de falar, só em te ouvir já é gostoso. Já dá, assim, aquela sensação de paz, aquela sensação de serenidade, aquela sensação gostosa. Então, todos vocês que nos ouviram, eu tenho certeza que saíram daqui enormemente alimentados emocionalmente e espiritualmente. E eu tenho certeza que vão fazer uma grande passagem aí para a Terra Prometida. Porque, como você bem falou, o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de permanência. Então, que possamos ter essa força para continuar na batalha, sermos combatentes, sermos águias de Deus para voar cada vez mais longe e chegar onde Deus colocou a missão aqui em cada um dos nossos corações. Eu queria agradecer, Geraldinho, de você ter vindo aqui no programa. Muito obrigada. Você é um homem de Deus que tem levantado muitas vidas. E eu tenho certeza que tudo isso que você colocou para a gente vai levar um direcionamento para milhares e milhares de vidas, porque foram passos assertivos para que cada pessoa possa sair do seu deserto para ir para a sua terra prometida. Então, quem não conhece o Geraldinho ainda, depois segue ele lá. Ele está no YouTube, Geraldinho Missão Resgate, está no Instagram. Tem também livros publicados, não é isso, meu querido? Como é o nome do seu livro? Tem 2, né? Um até fiz o prefácio maravilhoso, que foi o primeiro que você fez do combatente
Aquele Eu é sou forte combatente. demais. Eu sou combatente. E teve um outro já que você publicou agora há pouco, não é isso? Isso mesmo. Esse aqui, eu sou combatente, né? Eu sou de best-seller e Metanoia, que acabou de receber o selo de best-seller. Está chegando a edição agora, best-seller, do Olha, livro Metanoia. que Exatamente o que eu lindo! falo sobre isso, essa mudança de mentalidade. Exatamente. Então, quem não conhece, segue o Geraldinho. E quem também está aqui pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Andresa Carício, também sou autora do livro Todo Santo Dia, do Espiritualidade, que foi o Geraldinho que fez o prefácio, e do Livro dos Sonhos aqui, que é o pequeno livro para realizar grandes sonhos. E estamos nessa batalha, estamos nessa construção, para todo santo dia entregar o nosso melhor. Obrigada, viu, pelo seu tempo, Geraldinho, pela sua disposição, que Deus possa depois nos trazer aqui juntos para fazermos esse programa assim, junto, ao vivo aqui. Vai ser uma satisfação te receber nos estúdios. Dede, a alegria toda minha. Que prazer estarmos juntos. Você traz essa alegria, traz essa vibração, esse carinho e, de fato, como você dizia, essa maneira acolhedora. Da mesma forma eu digo para você. Você tem uma forma acolhedora de falar, de conduzir, que a gente se sente bem, que é boa. O tempo aqui, ele passa rápido. É tão bom a gente estar junto. A gente faria isso aqui, mas seria mais, a gente passaria mais uns 2 horas aqui participando. Ai, fica aí. Verdade. Obrigado pelo convite. Me sinto honrado de participar do seu programa. Me comprometo quando estiver por São Paulo. A gente está junto aí, deixa eu fazer esse programa juntos com Deus. Quer dizer que a gente ama vocês. Estamos juntos na batalha. Até o céu. Até o céu. Obrigada. Então, estávamos no programa Todo Santo Dia. Basta eu crer.